beleza? Hello, hello! Hoje, dia 11 de fevereiro de 2022, iniciamos um novo quadro aqui no meu perfil, o Descomplicando o Seu Caso Clínico. Todas as sextas-feiras eu vou discutir o seu caso clínico. E hoje eu vou começar pelo episódio 1 de uma profissional que eu conheci aqui no meu perfil no Instagram. Essa profissional cedeu gentilmente este caso para que fosse discutido e apresentado aqui nesse nosso novo quadro. Então vamos lá. Criança de 8 anos chegou no consultório e a queixa principal da mãe era a fratura, né, de algumas restaurações na cavidade bucal. A criança não tinha histórico de dor em nenhum dente. E a mãe disse que havia sido realizado um tratamento restaurador previamente, né, em todos os molares inferiores do paciente. Durante o exame clínico, a profissional observou falhas em restaurações e lesões cariosas associadas nos dentes 7,4, 7,5, 8,4 e 8,5, em todos os molares descidos inferiores. Também foi observada pela profissional mobilidade nos dentes 7,4, 7,5 e 8,4 e a presença de uma fístula na região do dente 7,5. A mãe enviou radiografias previamente à primeira consulta. Então enviou uma panorâmica e também enviou as radiografias interproximais do lado direito e lado esquerdo do paciente e as radiografias periapicais também do lado esquerdo e lado direito do paciente. Vamos olhar então, primeiramente, o quadrante 7 do lado esquerdo do paciente. Então nós temos o dente 7,4, 7,5 na radiografia interproximal e na periapical. Na radiografia interproximal é muito evidente a relação cárie-tecido pulpar. Então, no dente 7,4, nós observamos uma lesão profunda de cárie, mas que ainda existe um tecido dentinário entre a polpa e a cavidade e a lesão cariosa. Ao mesmo tempo, nós observamos no dente 7,5 uma lesão de cárie também com dentina protegendo o tecido pulpar, ou seja, não há nenhum envolvimento do tecido pulpar nem no dente 7,4 ou no dente 7,5. Já na radiografia periapical, nós vamos observar agora, no dente 7,4, a ausência de área de rarefação óssea difusa ou aumento do espaço periodontal que poderiam levar a um diagnóstico de necrose pulpar. Entretanto, no dente 7,5, nós observamos uma área de rarefação óssea difusa, um aumento do espaço periodontal na região interradicular, uma reabsorção avançada, principalmente da parede interna da raiz distal e também da raiz mesial. E aqui, ó, até nós podemos observar essa reabsorção já comprometendo o assoalho. No lado direito do paciente, quadrante 8, na radiografia interproximal, nós podemos observar no dente 7,4, né, a lesão cariosa profunda e extensa, assim como uma reabsorção radicular bem avançada, comprometendo as raízes mesial, distal e assoalho. E aqui comprovando na radiografia periapical. Já no dente 8,5, nós observamos uma lesão de cárie, entretanto que há uma grande quantidade de tecido dentinário entre a lesão cariosa e o tecido pulpar, mas na radiografia periapical a gente tem uma evidência aqui de um aumento do espaço periodontal e início de reabsorção óssea difusa. Né? Lembrando que na dentição decídua nós temos uma área de rarefação óssea difusa, uma vez que a reabsorção do tecido ósseo ela não é feita de uma forma regular, né? É uma área. E o que é interessante nesse caso aqui do 85 é a presença de uma reabsorção radicular, avançada também aqui na raiz distal, principalmente na parede interna, tá? Então, se a gente colocar aqui o bisel de risólise, que é onde a reabsorção parou, radicular, a gente observa que já houve pelo menos uma reabsorção de metade da raiz distal. E aqui a gente também observa uma reabsorção radicular na raiz mesial. Bom, e agora? O que a gente deve fazer neste caso? Primeiramente, é importante que para a condução de um caso envolvendo alteração pulpar, é importante o diagnóstico desta alteração, para então a gente conduzir e determinar a melhor terapêutica para cada caso. Tá?
Então, começando pelo quadrante 7, né? O dente 7,4 do paciente, nós não observamos nenhuma lesão, não tem histórico de dor ou de fístula. E o paciente tem uma lesão de cárie, mas que há um espaço ainda, existe um tecido ainda protegendo o tecido pulpar. Neste caso, nós poderíamos então realizar o quê? Remoção seletiva de cárie, né? Removendo toda a cárie da parede circundante e selando a cavidade com material restaurador, que poderia ser o próprio ionômero de vidro utilizado no tratamento anterior. Já no dente 7,5, nós temos um problema que é essa reabsorção avançada, que principalmente na raiz mesial, nós temos já envolvimento do assoalho. E aqui inviabiliza qualquer intervenção radicular ou mesmo a manutenção. Então, esse caso aqui, infelizmente, a melhor conduta neste momento seria a exodontia, a extração dentária. Mas quando a gente observa, né, o germe do permanente sucessor, principalmente ali na radiografia panorâmica, é possível visualizar que o estágio de formação do segundo premolar descido está por volta do estágio entre 6 e 7, ou seja, ainda vai demorar um tempo grande para a irrupção desse dente na cavidade bucal, o que seria necessário, então, planejar um mantenedor de espaço para que não haja um encurtamento do arco dentário por perda de espaço. Já no quadrante 8, né, ou seja, do lado direito do paciente, o primeiro molar descido, dente 8,4, infelizmente também não seria possível mantê-lo, uma vez que essa reabsorção avançada inviabiliza qualquer outro tipo de tratamento a não ser a exodontia. Então, também a exodontia do 84. E finalmente o 85. E aí vem um caso interessante da gente discutir aqui. O dente 85, nós temos aqui o aumento do espaço periodontal, né? E também nós temos essa reabsorção mais avançada. Então, quando eu penso num diagnóstico de necrose pulpar, a conduta seria a pulpectomia, né? Com intervenção radicular. Entretanto, em casos em que eu tenho uma reabsorção radicular avançada, ou seja, até a metade da raiz, então, nos casos em que há uma reabsorção radicular avançada, ou seja, até a metade da raiz, e eu ainda precisaria manter esse dente na cavidade bucal, uma vez que o germe do permanente sucessor ainda não está pronto, não está no estágio adequado para a irrupção na cavidade bucal, existe uma técnica, uma alternativa à pulpectomia, que é o tratamento endodôntico não instrumental, ou seja, sem intervenção radicular, que vem da filosofia do LSTR, que é de esterilização e reparo de lesão tecidual. O que acontece aqui? Nós temos essas duas opções, a pulpectomia ou o tratamento endodôntico não intervencional, ou seja, sem intervenção radicular. Os estudos mostram que nestes casos em que há uma reabsorção avançada até a metade da raiz, o tratamento endodôntico não intervencional ele tem sido mais efetivo do que a pulpectomia. Mas prestem atenção, eu não estou dizendo que o tratamento não intervencional endodôntico é superior, é melhor do que a pulpectomia. Pelo contrário, a pulpectomia é o tratamento de escolha para dentes com necrose pulpar, com diagnóstico de necrose pulpar ou de pulpite de caráter irreversível. A não ser, ou seja, exceto quando há uma reabsorção mais avançada radicular que prejudicaria a intervenção, a instrumentação radicular. Então, neste caso, eu posso optar por uma alternativa como o tratamento endodôntico não intervencional. E aí, o que eu uso? Uma pasta antibiótica, e essa pasta antibiótica a filosofia ela vai esterilizar e reparar aquele tecido necrótico e a lesão pulpar. E o prognóstico é favorável ou desfavorável? O prognóstico, ele é duvidoso, né? É uma técnica, é uma alternativa, tem mostrado resultados positivos nestes casos, mas pode sim ser que essa reabsorção radicular se perpetue, ou seja, esse dente seja perdido antes da época normal de esfoliação do dente descido.
Entretanto, tem uma vantagem. Primeiro que é uma técnica menos invasiva e, ao mesmo tempo, conseguiria manter o próprio dente descido na cavidade bucal, como mantendo espaço para o dente permanente sucessor. Então, neste caso, se a gente optasse, né, por pulpectomia, né, no caso, optar pela pulpectomia ou o tratamento endodôntico não intervencional, nós teríamos, então, as extrações dos dentes 8, 4 e 7, 5 e a manutenção do 7,5, 7,4 e 8,5. Então, seria interessante pensar num arco lingual para manutenção dos dois espaços gerados pela exodontia. Bom, gente, o que é importante desse caso ficar aqui hoje, nesse episódio 1 do quadro Descomplicando Seu Caso Clínico? Primeira coisa é, toda vez que a gente recebe um caso em que existe um envolvimento pulpar, né, seja uma alteração pulpar, é importante coletar informações da anamnese, ou seja, a história da dor, sinais clínicos, né, os sintomas do paciente e sinais radiográficos. Para quê? Para a gente conseguir chegar num diagnóstico mais próximo, mais adequado daquela alteração pulpar. A partir do diagnóstico, a gente consegue, então, pensar em alternativas de tratamento. Mas não é só isso, nós temos que pensar em alguns fatores, como processo de risólise, idade dentária, comportamento do paciente, presença de uma reabsorção radicular avançada, ou seja, patológica, o que pode estar avançado ou não. Então, tem outros fatores que vão direcionar o nosso tratamento. E por isso, e o mais importante é que a família esteja ciente de todos esses fatores, né? E do prognóstico do caso. Porque sem o acompanhamento adequado, posterior ao tratamento endodôntico, o caso pode sim ir ao insucesso. Então, lembrem sempre a importância de comunicar o paciente de vocês, de tudo o que está acontecendo, né, de quais são as alternativas possíveis e tomar essa decisão juntamente com as famílias. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje e lembrando que se você quer o seu caso aqui discutido, entre em contato comigo no direct ou lá no grupo do OPED do WhatsApp, que é o grupo VIP, que o link está na minha bio e o seu caso vai aparecer aqui. Obrigada e até semana que vem!